Fala meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver aqui mais uma questão do Enem 2019 de Biologia que diz o seguinte: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, ou seja, cozinhar o feijão, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por. Então, essa questão aqui ela é bem contextualizada, tá? Onde fala de uma cozinheira que estava fazendo feijão, mas colocou sal a mais e acabou salgando. Então, para resolver o problema, ela colocou batatas sem tempero e batatas cruas, né? Se você reparar, batata ela é um fruto, né, que tem muito açúcar, né? Sim, muito açúcar, né? Mas ela também tem muita água, né? Então, o que aconteceu? Percebam que a questão ela fala que a batata ela absorveu o sal. Ou seja, o sal é um soluto. E a batata, né, ela tem água. Então, no caso, a água que está presente na batata seria o solvente. Então, perceba que é o que? Uma movimentação do soluto em direção ao solvente. O sal em direção à água presente na batata. Então, aqui nós temos algumas alternativas de A até I, falando que letra A, osmose, a B, fagocitose, letra C, exocitose, D, pinocitose e a E, difusão. Bom, o que seria então a osmose? A osmose nada mais é do que um processo pelo qual o solvente vai em direção ao soluto, ou seja, seria um movimento na qual a água vai em direção ao sal. Então, no caso, a água da batata e em direção ao sal presente ali no caldo do feijão. E isso não ocorre, por quê? Porque é um processo inverso. É o sal que vai em direção à batata. Por quê? Porque é a batata que absorveu o sal. Então, é um movimento na qual o soluto vai em direção ao solvente. Então, não é osmose, porque osmose é o quê? Um processo na qual o solvente vai em direção ao soluto. Então, letra A está incorreta. Letra B, fagocitose. O que seria fagocitose? Fagocitose nada mais é do que uma especialização que a membrana tem, de modo a englobar partículas, né, que não são boas. Por exemplo, isso ocorre nas células do sangue. Elas acabam fagocitando que bactérias, né, partículas, para depois digerir elas internamente, né? Então não é o que ocorre aqui no caso da batata. Ela absorveu, né? Ou seja, o sal foi em direção ao solvente. Não é o que ocorre aqui no caso da fagocitose. Exocitose seria um processo na qual nós temos ali o resultado da fagocitose, ou seja, se fagocitose é o processo na qual uma célula engloba uma partícula, digere ela, exocitose é o que? É a eliminação desses restos que foram digeridos, ou seja, fagocitose, uma célula engloba uma partícula, digere e aquilo que não serve é mandado para fora, ou seja, isso é exocitose. Então, letra C está incorreta também. Letra D, pinocitose. É o que? É quando um solvente ele é englobado, né, para dentro de alguma coisa, certo? Então, no caso seria o que? Um solvente sendo englobado pela batata. Isso não ocorre. A questão fala que o sal foi o que? Absorvido pela batata. E o sal não é solvente, o sal é soluto. Nós temos o que? O soluto indo em direção ao solvente. E a letra E, a difusão. O que é difusão? Difusão é quando nós temos o processo inverso da osmose. Se a osmose é quando o solvente vai em direção ao soluto, difusão é quando o soluto vai em direção ao solvente, que é o que ocorre aqui no caso do sal. Por quê? Porque a batata absorveu o sal. Então, a batata ela tem água, né? E a água da batata absorveu o sal, que é um soluto, que é o que ocorre aqui na difusão. Difusão é quando nós temos um soluto que vai em direção ao solvente.
Tá ok? Então a alternativa correta aqui é a letra E, de fusão. Então, caso vocês tenham curtido essa aula, por favor, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, fiquem com Deus e até a próxima.